Bem-vindos ao Euronews de noite. O cenário em Espanha é mesmo aquele que se anunciava nos últimos dias. Eleições antecipadas. Não chegou a durar 9 meses o mandato de Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol convocou eleições para o dia 28 de abril. Em Portugal, a greve da função pública teve uma adesão superior a 80%, segundo a Frente Comum. A paralisação afetou mais de 20 hospitais. Donald Trump vai até às últimas consequências e declara o estado de emergência nacional para poder construir um muro na fronteira com o México. Esta é a imagem da Ferrari para a Fórmula 1 em 2019 e a aposta da escuderia para regressar ao caminho das vitórias. A história é conhecida. Os independentistas catalães não deixaram passar o orçamento e determinaram a queda do primeiro-ministro espanhol. O Partido Popular reclama a responsabilidade pela transição política do país. He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, anunciou em Madrid a realização de eleições legislativas antecipadas a 28 de abril, depois de o seu primeiro projeto de orçamento de Estado ter sido chumbado na última quarta-feira pelo Parlamento. Tudo isto foi bloqueado, estagnou. Não porque não havia uma maioria parlamentar para levar para a frente, mas apenas pelo obstrucionismo parlamentar do Partido Popular e dos Ciudadanos, que tinham uma maioria na mesa do Congresso. Os partidos independentistas catalães, que foram decisivos há 8 meses na subida ao poder do secretário-geral do Partido Socialista Espanhol, votaram na quarta-feira ao lado da oposição de direita no chumbo do Orçamento de Estado. Nós, dentro da Constituição e legalidade, estamos dispostos a dialogar e encontrar uma solução. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. Fora da Constituição, nada. Pedro Sánchez é chefe do governo desde junho último, depois do PSOE, com apenas 84 deputados num total de 350, ter conseguido aprovar uma moção de censura ao executivo anterior, também minoritário, liderado por Mariano Rajoy, do Partido Popular. O executivo de Pedro Sánchez tinha os dias contados desde o chumbo das contas do Estado. A pré-campanha para o escrutínio de 28 de abril já começou. Pela terceira vez no espaço de 4 anos, os espanhóis vão às urnas para escolher um novo governo. A queda do executivo de Sánchez deu origem a novas eleições antecipadas e, apesar de ainda faltar mais de um mês para o povo espanhol se pronunciar nas urnas, o Partido Popular já reclama vitória. Levamos quase 9 meses a pedir que se cumpra a promessa de Pedro Sánchez de devolver a voz aos espanhóis e convocar eleições. Ele já tinha assinalado que era uma promessa que não ia cumprir. Por que é que tem de cumprir agora? Porque o Partido Popular, como oposição, conseguiu que o governo de Sánchez atirasse a toalha. Para Alberto Rivera, líder dos Ciudadanos, o importante é deixar os espanhóis decidir. Hoje é um grande dia porque os espanhóis têm uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade. As rédeas do futuro de Espanha estão nas mãos dos espanhóis. O voto é a arma dos democratas, é a forma de decidir o futuro do país. Agora que Sánchez decidiu deixar de fugir, agora que não tem apoio nem sequer dos parceiros separatistas, agora é hora de Espanha. Agora é o momento de Espanha, é a hora de Espanha. Não foram só os partidos a mostrar satisfação pela queda do governo de Sánchez. Para o governo regional da Catalunha, as novas eleições podem trazer um novo fôlego à causa independentista. Consideramos que serão eleições-chave também para a Catalunha, eleições onde o independentismo pode ser reforçado e conseguir a maior importância possível no Parlamento espanhol. Quanto ao Podemos, que tinha vindo a desempenhar um papel essencial no apoio ao governo de Sánchez, já veio a público dizer que o chumbo do orçamento foi uma decisão irresponsável, mas que o seu candidato é a melhor opção para travar a direita nas próximas eleições. Da crise dos refugiados aos desafios internos impostos pela Catalunha, foram vários os episódios que contribuíram para o colapso do Executivo espanhol.
Pouco mais de 8 meses bastaram para que Pedro Sánchez decidisse levar Espanha novamente às urnas. Em menos de um ano, o líder do PSOE encabeçou uma moção de censura, Mariano Rajoy, chegou à liderança do governo, viu o orçamento do Estado para 2019 chumbado e convocou eleições antecipadas. Apoiado por mais de 20 partidos, Sánchez formou um governo minoritário jovem com uma maioria de mulheres, algo sem precedentes na história da democracia de Espanha. Um começo jubiloso de um executivo não sufragado que cedo começou a ter a imagem desgastada com a admissão de 2 ministros por fraude fiscal e suspeita de plágio. No exterior fez o batismo de fogo na Cimeira Europeia sobre a imigração. Angela Merkel viu no líder do executivo espanhol um aliado para fortalecer o eixo anti-xenófobo e promover a solidariedade europeia na distribuição dos refugiados. 3 semanas depois, Espanha abriu as portas ao Aquarius, um navio com mais de 630 migrantes, a maioria de origem subsaariana, que ninguém queria receber. Mas foi dentro de casa que a divisão da Catalunha provou ser a mais difícil de arrumar. Sánchez acedeu a sentar-se à mesa com os independentistas, o que lhe valeu críticas da oposição. Mas no mesmo dia em que 12 líderes separatistas se sentaram no banco dos réus, rejeitou a possibilidade de pôr na agenda política o direito à autodeterminação exigido pelos catalães. E a fatura da decisão foi logo apresentada. Agora, ao lado da direita, retiraram o apoio parlamentar e chumbaram o orçamento, o mesmo que previa a atribuição de 2.400 milhões de euros à região catalã. Garantido, alega Sánchez, ficou o aumento do salário mínimo em 22% para 900 euros por mês. Noutro campo de batalha, a reforma da Lei da Memória Histórica. A exumação de Franco do Vale dos Caídos, a proibição de associações relacionadas com o franquismo e a retirada de medalhas a polícias afetos ao regime ditatorial têm abalado os ultranacionalistas espanhóis. De Madrid para o mundo, as relações com a América Latina foram cultivadas, mas Sánchez não teve meias palavras quando criticou duramente o governo de Maduro e não hesitou em reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Numa das últimas deslocações oficiais, defendeu a justiça e a democracia espanholas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde a imparcialidade do sistema jurídico espanhol pode em breve estar em causa devido à questão da Catalunha. Portugal viveu hoje uma das maiores greves da função pública dos últimos tempos, com especial incidência na saúde e educação, com 90% das escolas paradas. Os sindicatos querem aumentos generalizados que o Governo promete só para o ano. Os serviços públicos em Portugal estiveram parados ou a trabalhar a meio gás esta sexta-feira, devido a uma greve geral na administração pública. Depois de uma paralisação parcial na quinta-feira, este foi o dia da grande paragem. Foi uma greve que afetou muito particularmente as escolas. Estamos a receber menos do que recebíamos em 2010. E, portanto, não nos conformamos com este roubo do tempo de serviço. Mais de 90% das escolas portuguesas, das escolas de todo o país, estão encerradas. Eu acho que esta adesão, que leva a que hoje praticamente estejamos a viver um dia sem aulas, mostra bem o protesto que os trabalhadores da administração pública, em particular os das escolas e os da educação, não é? Docentes e não docentes, estão neste momento a manifestar relativamente à que tem sido a política de desinvestimento deste governo na educação. Muitos utentes mostram-se incomodados com a greve, mas muitos outros estão solidários com as reivindicações dos sindicatos. Afeta bastante as pessoas que querem, por exemplo, tratar de assuntos importantes e que aproveitam esta altura para conseguir resolver e não conseguem. É chato. Eu acho que têm razão em lutar, porque foi, pelo menos para os funcionários públicos, foi uma grande injustiça o retirarem a contagem do tempo de serviço, os pontos que tínhamos. A saúde esteve também a trabalhar com muito pessoal em greve. Em muitos hospitais só funcionaram os serviços essenciais. A revisão das carreiras congeladas há 10 anos são a principal reivindicação. Se este ano há uma revisão do salário de base para que esteja coordenado com o novo salário mínimo, segundo o Governo, só no próximo ano é que vai haver um aumento generalizado. Donald Trump decretou o estado de emergência nacional nos Estados Unidos para garantir a construção do tão controverso muro na fronteira com o México.
Donald Trump vai até às últimas consequências para poder construir um muro na fronteira com o México. O presidente norte-americano anunciou que vai declarar o estado de emergência nacional, o que lhe permite ter o financiamento do muro sem precisar de um orçamento aprovado no Congresso. Os democratas prometeram já combater a medida. Temos de nos ver livres das drogas, dos gangues, destas pessoas. É uma invasão de drogas e de criminosos no nosso país que conseguimos parar, mas é difícil parar. Com um muro vai ser muito mais fácil. A recusa dos democratas em aprovar o financiamento do muro levou ao shutdown, a paralisação dos serviços públicos durante os meses de dezembro e janeiro. Os republicanos e democratas chegaram, entretanto, a um acordo orçamental para evitar paralisações semelhantes, independentemente do que aconteça com o projeto de Trump de fechar ainda mais a fronteira. Mesmo se o muro idealizado pelo presidente ainda não existe, há já barreiras físicas em grandes porções da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Para a construção do muro, Trump pediu 5.700 milhões de dólares. O correspondente da Euronews na Venezuela, Héctor Estepa, esteve na fronteira com a Colômbia e presenciou o drama de milhares de venezuelanos obrigados a emigrar de um país que vive uma corrida ao poder. Todos os dias, 25.000 venezuelanos atravessam a fronteira com a Colômbia. A maioria regressa depois de comprar aquilo que não consegue encontrar na Venezuela, mas cerca de 3.000 saem diariamente sem regresso. Anise Rivera é um desses emigrantes que decidiu fugir à violência e à crise nos serviços de saúde. É tudo muito difícil, há grandes necessidades, toda a minha família está aqui. Eu era a última ainda na Venezuela, mas não posso continuar. As minhas crianças estão a ficar doentes e tive de emigrar. É doloroso ir embora, mas espero que a Venezuela mude em breve. José Martínez e os amigos querem ir para o Equador, mas não têm dinheiro para os bilhetes de autocarro e, portanto, vão caminhar os 1.500 quilómetros até o destino. Vamos a pé, caminhando e lutando de aqui até lá, dormindo entre cartões e pedindo boleia. Temos de chegar lá de qualquer forma. Para ele, também é duro deixar a Venezuela. Afeta-nos porque deixamos a família, as mães, crianças e avós. Mas temos de avançar e lutar duro para satisfazer as nossas necessidades, para sermos capazes de obter o que queremos, uma casa, enviar dinheiro para a Venezuela para que possam comer. Ou pelo menos tentar, porque não vamos enviar para lá uma fortuna. Junto à fronteira, uma multidão converge numa cantina social. A maioria das pessoas não são migrantes, mas venezuelanos que atravessam todos os dias a fronteira para receber comida. Os responsáveis da cantina na cidade fronteiriça colombiana de Cúcuta falam numa crise humanitária. Veja o que está a acontecer aqui. Cada dia 5.000 irmãos venezuelanos vêm aqui comer. Se não há crise, por que razão vêm aqui? Os factos falam por si. Segundo a ONU, mais de 2,3 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Esta é a ponte Tienditas, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, que não foi inaugurada. O governo de Nicolás Maduro colocou 2 contentores e um caminhão-cisterna a bloquear o lado venezuelano da fronteira e não autoriza a entrada no país das ajudas humanitárias enviadas por países que reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Maduro acredita que a entrada dessas ajudas poderia facilitar uma intervenção militar no país. Héctor Estepa, desde Cúcuta, para Euronews. Há 11 anos que a Ferrari não sabe o que é vencer um campeonato do mundo de Fórmula 1. A equipa italiana aposta forte no regresso ao topo e deu a conhecer o monolugar com que irá atacar a temporada de 2019. O SF90 é a arma da Ferrari para tentar colocar um ponto final à hegemonia da Mercedes no Mundial de Fórmula 1. Foi apresentado esta sexta-feira em Maranello. Sebastian Vettel volta a ter por missão roubar o título de Lewis Hamilton, mas ainda não teve a oportunidade de se sentar ao volante. Infelizmente não estou vestido a preceito. Não posso saltar já para o carro e dar uma voltinha, mas não falta muito. É incrível ver o resultado de todo o trabalho. Estou bastante entusiasmado e mal posso esperar para começar. Penso que o meu colega de equipa sente o mesmo. O colega de equipa dá pelo nome de Charles Leclerc. O monegasco chega da Sauber para o lugar do veterano Kimi Raikkonen, o último piloto a sagrar-se campeão do mundo pela Ferrari em 2007. O Mundial de Fórmula 1 tem início a 17 de março na Austrália.
O Euronews Noite fica por aqui. Não deixe de acompanhar-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.